conteúdo, a formação e a consolidação de uma sociedade moderna capitalista e o pensamento positivista ou positivismo de Auguste Comte. É importante uma referenciação na filosofia, especialmente na pessoa de Aristóteles, ainda que sejam muitos, milhares de anos anterior ao início da sociologia. Temos aí a sociologia com pouco menos de 400 anos, e Aristóteles ali nos anos 300, antes da era cristã, mas já vislumbrando um ideal social. É de Aristóteles a afirmação de que na polis só existem dois tipos de homens: o homem habitante, aquele que habita a polis, e aquele que é o cidadão da polis. É dele também a máxima de que sempre uma comunidade vai buscar o seu bem comum, e é dele também a consideração de que ninguém pode viver distante, separado, sem relacionamento com a polis. Ou então essa pessoa é uma besta, ou então é uma divindade. Então ele traz ali as suas contribuições já milhares de anos antes a respeito desse ideal social em relação à polis da sua época, que depois se tornaram as grandes cidades, os grandes estados. A formação e consolidação, então, dessa sociedade moderna capitalista que advém juntamente com a sociologia, ambas sendo geradas na mesma entranha, que é o início do século XIX, com a deflagração da Revolução Industrial e o fim do feudalismo. Também subproduto de grandes revoluções anteriores, desde o século XV em diante, século XV e as pujanças do século XVII. Então temos aqui os grandes aglomerados de fábricas a carvão. Isso vem marcar o fim dos pequenos trabalhos, dos pequenos ofícios, lá nas colônias, nos vilarejos. Então esses homens trabalhadores, com as suas respectivas famílias, proporcionando então esses grandes deslocamentos de trabalhadores para agora esses grandes aglomerados urbanos, que são ali relativamente preparados para recebê-los e abrigar então essas indústrias e esse grande escalonamento de produção industrial. Temos na figura de imagem aqui um grande industriário com uma enorme linha de produção, na qual ele dispôs crianças para trabalhar. As crianças já ali operacionando as máquinas. Um retrato da época também. Aqui as mazelas sociais aparecendo, homens pelas praças à procura de trabalho, bastante confusão ali, homens pela praça procurando por trabalho, por dinheiro, o surgimento dos cortiços e bastante problemática social. Aqueles homens trabalhadores que lá nos vilarejos, nas colônias, tinham uma valorização suposta do seu trabalho, do produto do seu trabalho, através dos escambos, das permutas ali contínuas, mas que agora procura ali o seu enquadramento nesse status social que se abre diante dele. Uma problemática social surgindo juntamente com essa sociedade moderna. Temos as indústrias têxtil crescendo bastante, com o tear a vapor, e o crescimento também dessa mecanização industrial do carvão. Duas classes já se mostrando, assim, com bastante clareza: a classe dos ricos efetivos, nas palavras de Auguste Comte. Ele não dá a eles o termo burgueses, mas sim ricos efetivos, e os trabalhadores, que já representavam ali uma classe mais da necessidade urbana e social. Então temos essa distinção bem clara, que são unidas, duas classes unidas unicamente pela utilização do capital e pela utilização também do trabalho. Então o trabalho e o capital como fundamento dessa sociedade moderna que se edifica. Temos as primeiras manifestações já, as primeiras consciências, e nesse contexto de transformações históricas, a sociologia que vem se propondo a analisar mais empiricamente os nuances e os dilemas dessas relações sociais.
2 séculos antes, consideramos, com o Iluminismo, essa necessidade urgente de tornar aquilo que é pressuposição da vida em área de conhecimento científico definitivo. Então nasce Auguste Comte em 19 de janeiro de 1798 e com ele a atribuição de que nasce também a sociologia. Ainda que alguns também atribuam além de Auguste Comte, a Émile Durkheim, quase contemporâneo, que nasce um ano apenas depois da morte precoce de Auguste Comte, porque os dois se utilizam do positivismo. Mas o positivismo iniciado por Auguste Comte, que era influenciado por 2 grandes pensadores, Saint-Simon e Adam Smith. O primeiro superativista, defendia o superativismo, o superrendimento na linha de produção, não admitia ociosidades, espaçamentos, defendia a meritocracia e depois transicionou para o socialismo utópico, que fez distanciá-lo de Auguste Comte. E também Adam Smith, que defendia uma sociedade orientada pelo liberalismo econômico, pelo ultraliberalismo do mercado. Então, temos essa sociologia, que não é nominada sociologia, mas sim física social, a física social de Comte, que defendia, sobre todas as formas, o desenvolvimento do capitalismo, porém, a depender do desenvolvimento da moral do homem trabalhador, por conseguinte, da sociedade. Ele se utiliza da neutralidade. A neutralidade traz para sua pesquisa um caráter científico, onde há um distanciamento do objeto, e ele começa já com o desenvolvimento do espírito na sua pesquisa. O desenvolvimento do espírito é uma teoria kantiana que defende o progresso social a depender do desenvolvimento espiritual. Então, o progresso social, o capitalismo, segundo o progresso social, e o desenvolvimento espiritual em 3 fases: teológica, metafísica e positiva. A teológica tentando elocubrar os mistérios, aquilo que é sobrenatural, a metafísica fazendo essa união daquilo que é misterioso, inexplicável, com aquilo que é natural, da natureza, e por conseguinte, por conclusão, a positiva, o positivismo, que é a compreensão de que são leis previamente determinadas que orientam todas as ciências da natureza. Então, aqui vem esse positivismo, se consolida, se configura esse positivismo de Auguste Comte. Ele também trabalha a estática social para justificar as mazelas sociais, argumentando de que é tudo natural. Existe uma naturalidade entre o distanciamento, entre a desigualdade. Alguns nasceram para ser trabalhadores, enquanto outros, poucos, minoritariamente ricos, ativos. Ele se utiliza depois a calhar da frenologia, que é uma tese de um médico alemão anatomista chamado Franz Gall, que defende, em tese, que existem apenas duas anatomias de cérebro. A anatomia daqueles que são para dominar e a anatomia daqueles que são para serem dominados. Então, a calhar, Auguste Comte se utiliza dessa frenologia, ele instrumentaliza a frenologia de Franz Gall para defender de que existe uma moral social que transcorre naturalmente segundo a própria fisiologia dos homens. Isto é, fisiologicamente, alguns já nasceram para dominar, enquanto outros para serem dominados. Ao final da sua biografia, Comte chega ao absurdo de fundar uma igreja, tendo em vista aquela necessidade do ordenamento do moralismo, que garantiria, então, um ordenamento social que traria consigo o estabelecimento de uma sociedade capitalista, segundo Auguste Comte, saudável. Então, uma sociedade capitalista que depende de um ordenamento social, que depende de um moralismo social, que é justificado por natureza fisiológica do próprio cérebro humano, uns para dominar enquanto outros para serem dominados, e
naturalizando tudo, as diferenças e as distâncias e as mazelas, no sentido de que tudo isso é natural, porque, afinal de contas, segundo o positivismo, todas essas desigualdades, todas essas ciências da natureza, que também têm a sua desigualdade, são previamente orientadas por leis que as regem. Ao final da sua biografia, muitos compreendem que ele foi realmente controverso, mas a grande maioria, majoritariamente, concorda que trouxeram as suas teorias, trouxeram muita contribuição, já a começar por Emile Durkheim, que já utiliza já o positivismo, e depois, posteriormente, os próximos pensadores sociológicos, filósofos, Weber, Marx e outros mais. Assim se conclui essa aula, o surgimento da sociologia.